Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês tenham passado bem essa semana e que tenham feito as atividades assíncronas que eu tinha pedido para vocês fazerem para a gente poder dar continuidade à nossa aula de hoje. Vocês se lembram daquele último slide que nós passamos? Esse aqui, ó, em que a gente fazia aquela jornada, aquele caminho do problema de engenharia química, o equacionamento do problema de engenharia química até a gente chegar na solução do problema de engenharia química? Pois bem, esse é um momento em que a gente vai perceber que problemas de engenharia química têm um monte de grandezas. Tem grandezas dos mais variados tipos, grandezas relativas à massa, grandezas relativas à energia, grandezas relativas à quantidade de movimento, e nós precisamos dar um jeito de organizar a nossa cabeça, organizar as nossas planilhas, para poder apresentar resultados que realmente sejam úteis, que realmente tenham algum valor para aqueles que vão observar, para aqueles que vão receber esses resultados. Então, o módulo que nós vamos começar hoje vai tratar exatamente disso. Essa miscelânea de grandezas, essa miscelânea de coisas que nós vamos organizar, conceituar para saber como que a gente organiza. E nada melhor para entender como é que essas coisas são do que pegar um problema, do que começar um problema. Lógico, vocês devem ter visto lá naquela primeira atividade assíncrona, quando eu pedia para vocês buscarem os setores da indústria química, viram que a petroquímica ainda é um grande setor da nossa indústria. Com certeza devem ter ouvido falar de polos petroquímicos. O Brasil tem pelo menos uns 3 já em operação. Tinha um aqui em Itaboraí que acabou indo para o ralo por causa da corrupção. Mas essa é uma outra questão. Mas dos 3 polos que nós temos funcionando, e funcionando bem, na Bahia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, nós vamos perceber o seguinte: existe a central petroquímica. E ela fornece matéria-prima para as outras empresas. Então o nosso problema vai tratar exatamente disso. Normalmente a central petroquímica ela tem os seus oleodutos, que levam o material para as outras empresas. Claro que oleodutos às vezes começam novinhos assim, olha que bonito esse, né? Novinho, tudo brilhando, tudo pintadinho, mas à medida que o tempo vai passando, esse material está exposto no tempo, pega chuva, pega sol, tem ferrugem e começa a depreciar. E acaba ficando desse jeito que vocês estão vendo aqui agora. Então, de vez em quando é necessário fazer paradas técnicas para fazer manutenção antes que ocorra um vazamento, antes que ocorra um prejuízo maior ao meio ambiente. Então é exatamente sobre um problema desse tipo que nós vamos trabalhar. Olhem só para ele, vou dar um enunciado para vocês que vocês possam considerar no começo de curso que os problemas têm enunciado. Então prestem bastante atenção. Considere que uma central petroquímica, vamos chamar de empresa 1, fornece 1.850 barris de nafta por dia para um dos seus clientes, que nós vamos chamar de empresa 2, por meio de um oleoduto de 30 quilômetros de extensão, que liga as duas empresas em um determinado polo petroquímico. Numa das paradas programadas para a manutenção do oleoduto, a empresa 1 precisará interromper a circulação de nafta por 1,5 dias e fará o fornecimento para a empresa 2 usando caminhões-tanque, capazes de transportar 10.000 litros por viagem. Admita que, considerando o período de carga, ida, descarga e volta, cada caminhão necessitará de 4 horas para cumprir um ciclo. Considere também que a empresa 2 tem infraestrutura para descarregar até 5 caminhões ao mesmo tempo, que cada caminhão precisará de 75 minutos para ser descarregado, e que a empresa 2 precisará processar, no mínimo, 0,2 metros cúbicos de nafta por minuto. Com base nos dados do problema, determine quantos caminhões serão necessários e quantas viagens cada um deles deverá fazer para não desabastecer a empresa 2. E o segundo item: se você fosse um engenheiro ou uma engenheira química responsável da empresa 1 para fazer o fornecimento dessa carga de nafta, como organizaria a logística para garantir que não haverá falta ou excesso de matéria-prima para a empresa 2? E aí, pessoal? Perceberam quantas coisas nós temos? Quantos ingredientes? Quantas grandezas? Eu tenho a distância, eu tenho o volume que os caminhões são capazes de transportar, eu tenho a vazão de operação lá da empresa 2, eu tenho a quantidade de barris que foi fornecido por dia, e olha que confusão!
é barril misturado com litro, misturado com metro cúbico, é minuto misturado com hora, misturado com dia. A gente precisa organizar isso aí. A gente precisa colocar essa questão em ordem. E é por isso que na engenharia química nós ordenamos as nossas grandezas em sistemas de medição. Vocês vão medir, vocês vão para o laboratório, precisam saber que resultados vão entregar para os professores nos relatórios. Já imaginaram fazer um processo em que a produção do produto, lá no reator pequenininho, num reator de laboratório, é de alguns microlitros, e vocês não sabendo disso, vão lá com um becker de 2 litros para receber o material, vai pingar meia gota em 2 horas. Então é bom saber qual é a magnitude, qual é a grandeza do tipo de variável que a gente está lidando, para saber até com que tipo de equipamento que a gente vai processar. E é nessa hora que nós precisamos colocar a mente em ordem, porque não dá para você comparar coisas diferentes. Assim também como não dá para comparar grandezas diferentes. Imagina só chegar e dizer assim, não, essa melancia aqui é igual a essas 5 bananas. Uma melancia é igual a 5 bananas? Não é. Embora as duas possam até ser contadas na feira lá como frutas. E a banana não é exatamente isso, mas a melancia é. Então, da mesma maneira, eu não posso dizer que uma grandeza é 5. 5 o quê? 5 bananas? 5 melancias? 5 patos? 5 águias? 5 quilos? 5 litros? 5 quilômetros? A gente precisa conhecer um pouco mais das nossas grandezas. E para isso, para que a gente possa conhecer um pouco mais dessas nossas grandezas, eu vou convidar vocês a irem comigo lá para o PowerPoint. Porque lá a gente vai poder fazer uma apresentação mais detalhadinha e mostrar para vocês essa questão da grandeza que a gente está lidando, que é necessariamente o sentido de dimensão da grandeza, e a quantificação das grandezas, que necessariamente vai passar pelos sistemas de medição e as unidades desses sistemas de medição. Então vamos comigo lá, depois a gente volta aqui para a sala, não se preocupem, nós vamos voltar para cá muitas vezes, mas agora vamos comigo lá para o PowerPoint para a gente poder discutir essa primeira parte da matéria. Bom, pessoal, como vocês viram lá na sala de aula, antes da gente dar as informações, antes da gente sair dando resultados, a gente precisa primeiro conhecer as grandezas que a gente está lidando, com as quais a gente vai trabalhar. E é exatamente desse jeito que a gente começa esse módulo, entendendo quais são as dimensões e quando as grandezas são dimensionais, quais são as unidades que eu vou utilizar para dizer a quantidade da grandeza que está presente. Vocês devem lembrar lá do nosso oleoduto, ele está aqui ainda representado novinho, bonitinho, mas vocês sabem que com o passar do tempo vai depreciando mesmo, e vocês viram aquela figura já envelhecida, já enferrujada, por isso a necessidade de manutenção. Então, quando eu falo de dimensões e de unidades, eu estou falando de 2 perguntas. A primeira é, o que é isto? Que grandeza é esta? A segunda, quanto dessa grandeza eu tenho em cada situação? E é para responder essas 2 perguntas que a gente entra nesse módulo, que a gente entra nesse assunto de dimensões e de unidades. Então, quando eu falo de dimensão eu vou usar para responder a primeira pergunta. O que é isso? Com o que eu estou lidando? Que tipo de grandeza é essa? E aí vem o conceito. Olha só, dimensão é um conceito básico, é um conceito fundamental de definição qualitativa de uma grandeza. Ela me diz qual é o tipo da grandeza que existe. E mais do que isso, que está sendo avaliada, que está sendo medida. E ela pode ser quantificada, aí a gente já vai para a segunda pergunta, que é quanto tem, pela associação de um valor numérico e um conjunto convencionado de unidades, que vão pertencer a um conjunto convencionado chamado sistema de unidades. E é isso que a gente vai fazer o primeiro passo. O primeiro passo, antes de sair fazendo conta, é dizer com o que eu estou lidando. É saber qual é a dimensão do que eu estou lidando. E aí, em termos de dimensão, em termos de tipos de grandeza, é claro que tem um monte. Nesse problema mesmo que nós estamos lidando, tem um montão de grandezas. E aí vocês vão precisar fazer alguma diferenciação. Existem as chamadas grandezas básicas, ou dimensões básicas, ou fundamentais. Elas estabelecem o sentido das grandezas mais fundamentais que existem. Aquelas percebidas desde tempos muito remotos, lembram? Quando o homem da caverna observava o dia nascendo, a noite chegando, ele começou a ter uma sensação de que as coisas não ficavam paradas, de que havia o
tempo a ser passado ali. Então, essas grandezas é que são representadas por um único símbolo, uma letrinha só, um símbolo só, ou latino ou grego, entre colchetes. Então, fazendo essa analogia até do Homem das Cavernas, ele estava lá na caverna dele, observava uma hora, estava claro. Outra hora, ficava escuro. E nasceu na cabeça dele, na nossa mente, o conceito de tempo. Tempo é a primeira dimensão básica que a gente tem. E é aquela que a gente vai usar para depois referenciar várias outras. Mas olha só que coisa interessante. Ainda lá o ser primitivo, ele estava dentro da caverninha dele e observava o rio, onde ele tinha que beber água. Mas ele também sabia que tinha um predador. Então, a distância entre ele, o rio, a água para voltar, e o predador chegar até ele, trouxe para ele a noção de comprimento, dessa distância. Da mesma forma, quando ele precisava caçar. Ele precisava saber se ele conseguia percorrer a distância até a caça de uma forma que a caça não saísse correndo e ficasse mais distante dele ainda. Tá? Aproveitando já que ele caçou, matou um bicho, matou um cervo, matou um animal, pegou um peixão, a terceira grandeza que ele teve que analisar é o seguinte: eu consigo carregar? Essa grandeza é grande demais ou é pequena demais? Aí nasce o conceito de massa, de quantidade de matéria que tem na grandeza que eu estou lidando. E aí, uma outra percepção também primitiva é que, com o passar das estações, em alguns momentos a criatura sentia mais frio, outros momentos ela sentia mais calor, e aí veio a noção de temperatura. Então, essas 4 primeiras dimensões são primitivas, são básicas das básicas, são fundamentais de tudo. E elas vão aparecer muitas vezes nos processos de engenharia. Temperatura, inclusive, é considerado variável de estado, aquela que determina propriedades e características da matéria já graças a ela, tá? Embora não seja uma grandeza que eu possa medir diretamente, como a gente vai ver mais adiante. E aí, claro, à medida que o tempo foi passando, que a ciência foi se desenvolvendo, a gente acabou chegando a outras grandezas fundamentais, como, por exemplo, corrente elétrica. Tá? A quantidade de elétrons que está passando ali num determinado duto, e assim, corrente elétrica. Tá? É uma das grandezas fundamentais. Outra é a intensidade luminosa. Hoje, com essa questão toda da energia solar sendo aproveitada, essa grandeza, né, fundamental, ela é muito importante para a gente. E aí, lógico, em alguns sistemas a gente ainda vai ter a chamada força. Está aqui até com uma cor diferente, vocês podem ver. Por quê? Porque na maioria das vezes, como vocês aprenderam lá no ensino médio, o que é força, né? Lá no ensino médio, força era simplesmente massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Tá? Mas, em vários sistemas, em sistemas, né, ditos técnicos ou de engenharia, força pode ser uma dimensão básica, uma dimensão fundamental. Além dessas, que são aqui, ó, bonitinha, né? Colchete, um símbolo só, colchete, um símbolo só. Teta. Ah, uma observação importante aqui para vocês. Olha só, pra gente, como não tem letra suficiente para todas as grandezas, o T maiúsculo ficou para o tempo. E a temperatura ficou com teta. Embora lá na hora de representar a variável, a gente use T minúsculo para o tempo e T maiúsculo para a temperatura. Mas quando eu estou falando de representação dimensional, T maiúsculo significa tempo, se tiver entre colchetes é a representação dimensional do tempo, e θ, entre colchetes, é a representação dimensional da temperatura, tudo bem? Bom, seguindo aqui então, a gente além dessas, tem outras, claro que vocês sabem, né? Imagina, se eu tiver a distância, o comprimento, ela é uma grandeza básica e ela é unidirecional. Mas se eu tiver distância em 2 direções, se eu tiver distância em 3 direções, aí eu começo a ter as chamadas grandezas ou dimensões derivadas. São aquelas que correspondem à combinação de uma ou mais dimensões fundamentais. Elas são representadas pelos símbolos das dimensões fundamentais, então volta sempre no slide anterior, associados entre si e algumas vezes elevados a expoentes. Por exemplo, eu posso ter aqui massa específica, que o pessoal chama erradamente de densidade. Massa específica, que a variável é representada pela letra grega ρ, dimensionalmente é massa vezes comprimento elevado a menos 3, ou seja, massa dividido por volume. L ao cubo é volume. L a menos 3 é 1 sobre o volume. A mesma forma, velocidade. É comprimento vezes tempo a menos 1, ou comprimento dividido por tempo. Outra dimensão básica que a gente está muito acostumado a usar é a aceleração, que aqui ela é definida como comprimento vezes tempo a menos 2. E várias outras, né? Força, que quando força é uma grandeza derivada, ela é massa
vezes aceleração. A aceleração é o que mesmo? É comprimento vezes tempo. Então, ó, massa vezes a aceleração deu a força nos sistemas em que a força é uma grandeza derivada, é uma dimensão derivada. Energia é o que mesmo? Energia é força vezes distância. Então, eu peguei aqui a dimensão de força, multipliquei por mais um comprimento, deu esta representação dimensional aqui, ó, massa, comprimento ao quadrado, tempo a menos 2. Viscosidade, que é uma resistência ao escoamento de fluidos, ela é dada por massa por comprimento por tempo. Ou seja, massa vezes comprimento a menos 1 vezes tempo a menos 1. Vocês receberam lá no material de apoio, naquele que eu já coloquei lá no nosso SIGA, umas tabelas que estão no fim do texto que vocês vão usar, ou que já começaram a ler desde segunda-feira, quando eu coloquei esse material disponível para vocês. Tá? Então, lá nessas tabelas, vocês vão ter várias novas variáveis, várias novas dimensões, com as suas representações dimensionais e as unidades em cada sistema de medição que a gente for considerar. Então vai aparecer lá, já a gente vai mostrar para vocês até aqui um pedacinho dela, mas é importante a gente fazer a diferenciação aqui agora. Olha, representação dimensional é isto aqui, ó. É dizer qual é o tipo da grandeza. Mostrar a representação de uma dimensão é colocar entre colchetes as dimensões fundamentais, as dimensões básicas, às vezes até algumas derivadas também para facilitar o nosso entendimento. E mostrar para nós que tipo de grandeza é. Quando eu falo de unidade, eu estou falando em quantificação, em dizer quanto. Então é muito diferente, a gente tem que estar atento a isso. Representação dimensional de uma grandeza é a representação da grandeza por meio dos símbolos descritivos entre colchetes. É isto aqui. Não é o mesmo que unidade. Eu uso para coisas diferentes. Por exemplo, se eu estiver falando de massa específica, a representação de massa específica é essa. Massa vezes comprimento a menos 3, ou se eu quiser escrever uma fração, massa dividido por comprimento ao cubo, massa por volume, entre colchetes. Se eu quiser quantificar essa massa específica, aí eu vou usar as unidades, que representam esses conjuntos de símbolos aqui que a gente já vai falar sobre eles. Então, representação dimensional, dimensões básicas entre colchetes, mescladas entre si com expoentes. Quantificação, um valor numérico, a quantidade com as unidades correspondentes àquele valor numérico. Tá? Importante a gente estar atento a isso. É muito importante a gente estar atento a isso. E aí a gente pode prosseguir, olha só. Isso vocês têm no material, abram aí até para ver. Aqui estão só algumas situações. Eu tenho as representações dimensionais em duas formas. Quando a massa, o comprimento, o tempo e a temperatura são dimensões básicas e quando a força, o comprimento, o tempo e a temperatura são dimensões básicas. Aqui estão as representações das grandezas. Observa que aqui, ó, massa tem um símbolo só, porque ela é dimensão básica, e aqui força tem um símbolo só, porque nesses sistemas a dimensão básica é força, massa é derivada, está sendo colocada ali para nós. Estão vendo? Estão percebendo? Então, olha só que coisa interessante, como é que a gente pode fazer. E aqui a gente tem alguns sistemas de unidade. Já nós vamos falar sobre eles, o CGS, o MKS, que agora é chamado de SI, o FPS, que é o nosso sistema inglês, que é enjoado pra caramba de trabalhar, e o sistema de engenharia, que é mais enjoado ainda de trabalhar, mas que é muito usado, principalmente na nossa área. Então fiquem atentos a isso, deem uma olhada boa nessa tabela, ela é bem maior do que esse trechinho que a gente está mostrando aqui, para vocês conhecerem principalmente esta parte. Isso aqui, as unidades, os valores equivalentes vão ficar para a segunda tabela. A primeira tabela, a mais importante desta primeira tabela, são as representações dimensionais. São como a gente representa dimensionalmente uma grandeza. Então, fixem a atenção de vocês nessas duas colunas. Depois a gente vai falar sobre essas três colunas aqui e os sistemas de unidade. E já que eu estou tocando no assunto, é importante a gente estar atento que toda grandeza pode ser representada por uma expressão dimensional. Aqui eu peguei só aquelas 4 grandezas básicas originais, aquelas das cavernas, vamos colocar assim, né? E a expressão dimensional de uma grandeza, ela é sempre assim. Abre colchetes, né, ou entre colchetes, a dimensão básica é elevada a um expoente. Então, massa elevado ao expoente A, comprimento elevado ao expoente B, tempo elevado ao expoente C, temperatura elevado ao expoente D. E aí, com essa representação aqui, eu consigo descrever todas as grandezas desse sistema em que a massa é dimensão fundamental. Se fosse num outro sistema em que a força
é dimensão fundamental, eu mudaria aqui massa por força e continuaria com as outras grandezas aqui, os seus respectivos expoentes. Estão entendendo? Isso vai aparecer muitas vezes na nossa vida. Na aula de semana que vem, que é a aula que a gente vai lidar com o princípio da homogeneidade dimensional, que é o conceito mais importante que vocês vão aprender em Introdução à Engenharia Química, que é o conceito que norteia todas as nossas contas, a garantia de que o que a gente está fazendo pode estar certo, é o princípio da homogeneidade dimensional. Então guardem isso, já vão se preparando para aprender isso na aula que vem. No princípio da homogeneidade dimensional, nós vamos precisar muito das expressões dimensionais das grandezas para poder aplicar. E aí, quando eu falo de grandezas, e eu estou falando de grandezas, elas podem ser dimensionais. Elas podem ter dimensão. Aí, remetendo lá na expressão dimensional. Né? Volta aqui, ó. Se a gente voltar aqui na expressão dimensional, quando esta expressão aqui tem pelo menos um expoente não nulo, eu estou lidando com grandezas dimensionais. Uma grandeza dimensional é toda grandeza mensurável ou calculável que apresente pelo menos um expoente não nulo na expressão dimensional, que a descreve. Para ser quantificada, e aí é que vem a diferença, grandeza dimensional, para ser quantificada, requer um valor numérico seguido da unidade no sistema de medida em que ela foi quantificada. Então, para cada sistema de medida, eu vou ter uma unidade diferente. Eu vou ter que ter o valor e a unidade. Grandeza dimensional só com número não serve para nada. Então, as grandezas dimensionais mais comuns, massa, comprimento, tempo, peso, energia, capacidade calorífica. E aqui estão as expressões dimensionais delas. Por exemplo, a massa específica, eu tenho duas grandezas fundamentais com expoente zero, o tempo e a temperatura. Mas olha só, a massa tem expoente 1, e o comprimento tem expoente menos 3, então ela é uma grandeza dimensional. Para quantificar a massa específica, eu vou precisar do número e da unidade. Capacidade calorífica, mesma coisa. Vocês devem lembrar lá do ensino médio, capacidade calorífica era dada, por exemplo, em caloria por grama, grau Celsius, né? Era energia por massa. E aí já era uma combinação da combinação. Energia já é uma grandeza derivada, não é? E aí, quando eu vou buscar lá nas dimensões fundamentais, eu tenho massa com expoente 0, comprimento com expoente 2, tempo com expoente menos 2 e temperatura com expoente menos 1. Façam as combinações lá que vocês vão ver. Peguem aquela tabela que vocês têm aí na mão e combinem massa, né, energia, dividido por massa, dividido por temperatura, em termos dimensionais. E vocês vão ver que vocês vão chegar nessa expressão dimensional aqui de capacidade calorífica. Como eu tenho 3 expoentes não nulos aqui nesse caso, para quantificar CP eu preciso do valor numérico e mais a unidade dele. Grandeza dimensional sem unidade, só com número, não serve para nada. E a nota que vai ganhar na prova se colocar é a mesma que a grandeza, não serve para nada. É 0. Aqui eu tenho o diâmetro de um tubo. E olha só que coisa interessante, né? A massa do diâmetro é 0. O expoente para diâmetro em massa é 0, para tempo é 0, para temperatura é 0, mas o do comprimento é 1. Então, diâmetro é uma grandeza dimensional. E aí eu posso ter, acontece muitas vezes, para nós da engenharia, então, tem um monte de frações, de razões, que são divisões de grandezas do mesmo tipo. E aí, se você pegar as representações dimensionais, acaba cancelando. E tem outras definições importantes, números adimensionais da engenharia química, gerando um grupo chamado de grandezas adimensionais, ou grandeza adimensional. Toda grandeza mensurável ou calculável que apresente todos, hein, gente? Se para ser dimensional basta um não nulo, para ser adimensional, todos os expoentes nulos na expressão dimensional. E é quantificada apenas pelo valor numérico. Aqui vale só o número. Aqui vale colocar só o número. Então essa é a diferença. Olha só, fração mássica, fração molar, número de Reynolds, que é o adimensional mais importante da engenharia química, da engenharia, se eu quiser me arriscar, número de Froude, que também é importante para a engenharia química, aproveitem para consultar nos livros aí, fazer a pesquisa de vocês na internet para ver o que é número de Froude, o que ele representa. Então, por exemplo, a gente pode definir, ó, fração mássica, esse ômega e J, que a gente já vai falar sobre ele mais adiante. A massa do componente J na mistura I. O J é o componente, o I é a mistura, dividido pela massa total da mistura. Então, ele é uma fração, é massa dividido por massa. A expressão dimensional, então, de fração mássica é expoente 0 para massa, expoente 0 para o comprimento, expoente 0 para tempo, expoente 0 para temperatura.
e nada além disso, ou seja, é um adimensional. Se eu disser que uma determinada substância numa mistura tem fração mássica 0,2, pronto, está totalmente definida a fração mássica da substância na mistura, desde que eu saiba quem é J e quem é I. Tá? A mesma coisa com relação ao número de reinos. O número de reinos foi definido lá no século XIX, que ele é definido num tubo de seção circular como o diâmetro vezes a velocidade vezes a massa específica dividido pela viscosidade. Voltem lá naquela tabela e vocês vão ver. Vai dar massa com expoente zero, comprimento com expoente zero, tempo com expoente zero e temperatura com expoente zero. Isso aqui é fundamental, é importantíssimo para vocês poderem entender do que a gente está lidando, do que a gente está falando. E aí, como é que eu vou quantificar, né? Para quantificar uma grandeza, quando ela é dimensional, eu preciso de unidade. Então, eu preciso dos sistemas de medição. Eu preciso conhecer as unidades e eu preciso conhecer os sistemas de medição. Unidade é isso aqui, ó. É uma convenção. É a representação simbólica, previamente convencionada e aceita para representar a dimensão. Descrever e quantificar. Então, eu vou usar a unidade para quantificar as grandezas dimensionais, apenas as grandezas dimensionais. Embora nas grandezas adimensionais eu tenha que ter cuidado, porque mesmo elas sendo razão entre grandezas do mesmo tipo, se eu tiver em sistemas de medida diferentes, vai dar erro, vai dar muito erro. Então, para quantificar a grandeza que está sendo avaliada. Então, a unidade serve para isso, é aquele conjuntinho de símbolos, é o mzinho do metro, é o cm do centímetro, tá? É o cm com um 3 elevado ao cubo, né, para ser o centímetro cúbico do volume, e assim por diante. Então, e o sistema de medição é o agrupamento dessas unidades com referências, com valores de referência. Isso é que é a questão importante. Então, existe lá uma referência em algum lugar, em algum banco de dados, em alguma referência de que 1 metro é o comprimento de uma determinada barra, de uma determinada substância que está lá arquivada no museu. 1 quilograma é a quantidade de matéria contida numa determinada amostra que está lá guardada. E isso vai sendo aperfeiçoado, vai sendo transformado com o passar do tempo. Então, o sistema de medição corresponde a um agrupamento de dimensões básicas expressas em unidades previamente convencionadas para compor o referido sistema. A gente pode ter o seguinte, os sistemas absolutos, que são os do nosso dia a dia. São aqueles oriundos das observações científicas da natureza, aplicados principalmente nas ciências básicas, mas que também servem para nós na engenharia, hein? Presta atenção aqui. Servem muito para nós na engenharia. São os que nós vamos usar na maioria dos casos. Lá na carreira, lá na indústria, lá na planta, vocês até vão recorrer muito aos sistemas técnicos, aos sistemas gravitacionais, ao sistema de engenharia, mas aqui nas disciplinas, na academia, nós vamos usar sistemas absolutos. E tem como dimensões fundamentais massa, comprimento, tempo e temperatura. Nesses sistemas absolutos, a força é uma dimensão derivada. Os principais, os mais utilizados até hoje, em função até da quantidade de material já publicado, do vício das pessoas de usarem, de uma certa intenção colonialista de impor a sua forma, assim como foi tentado impor um idioma, também foi tentado impor um sistema de medição do colonizador sobre o colonizado, né? E a gente tem o seguinte, o sistema métrico, que é o chamado CGS, em que o comprimento, a dimensão base, a unidade de comprimento é centímetro, a unidade de massa é grama e é o grama. A grama é o matinho que está nascendo lá fora por causa dessa chuva. Em termos de massa é o grama, então 1 grama, 10 gramas, 20 gramas, 100 gramas, 1 grama, né? E não 1 grama. 1 grama é um fiapinho de mato que está lá. Prestem atenção nisso. Tempo é dado em segundos e temperatura absoluta é dada em Kelvin. Ah, mas e o grau Celsius, professor? Grau Celsius é temperatura relativa, não é temperatura absoluta. A temperatura que aparece nas equações de estados está em Kelvin, que é em relação ao zero absoluto de temperatura. Outro sistema muito usado, muito importante para nós, é o chamado Sistema Internacional, aquele velho MKS que aparece na tabela de vocês, em que o metro é a unidade de comprimento, o quilograma é a unidade de massa, segundo continua sendo a unidade de tempo e Kelvin continua sendo a unidade de temperatura. E o sistema inglês absoluto, que é o FPS, em que o pé, em inglês feet, é a unidade de comprimento, libra-massa, o LBM aqui, o pound, pode acontecer também de vocês verem assim, é a unidade de massa, segundo é a unidade de tempo e graus Rankine
é a unidade de temperatura. Lembrando que, assim, unidade de temperatura no sistema SI e no CGS é Kelvin, não é grau Kelvin. Mas o Rankine é grau Rankine, tá bom? Compreendido isso? Além desses sistemas que nós vamos usar muito, e aí uma observação importante, atenção, hoje o meio científico, o mundo acadêmico pede que o sistema SI seja o privilegiado no uso, na redação dos trabalhos e tudo mais. É claro que de vez em quando ficam uns números esquisitos. Imagina, você está lidando lá com um vírus que tem dimensão menor que nanômetro, e tem que expressar em metro isso, vai ficar um número estranho. Então, de vez em quando, a gente ainda se permite fazer umas misturinhas do SI com CGS para dar unidades mais confortáveis. Tá? Mas o sistema inglês funciona bem para a área anglo-saxônica, mas para nós não é adequado, não é aquilo que a gente tem um sentido. Eu acho tão engraçado quando você vê nesse filme de comédia o indivíduo falando: ah, fulano cresceu, está com 6 pés. Isso para mim não significa nada. Agora, dizer que um filho da gente está com 1,80 m, para mim tem um significado grande, porque eu tenho 1,78 m só. Significa que meu filho está mais alto que eu, e é só o caçula, hein, gente? E aí, olha só que coisa interessante. Então, privilegiem nos relatórios de vocês, nos artigos científicos que vocês forem escrever, o sistema internacional. Quando muito, façam concessões aqui para o sistema métrico. Agora, claro, se vocês forem publicar numa área muito específica, se vocês forem escrever um relatório para uma indústria petroquímica ou para uma indústria de mineração, vocês vão ter que usar mais ou menos a nomenclatura e os sistemas de medição deles, as unidades que eles estão acostumados. Porque, por exemplo, se você falar em petróleo, dificilmente a gente fala em litro, a gente fala em barril. Lembra do exercício? Que eram 1.850 barris fornecidos lá para a empresa. Isso para mim, na minha cabeça, assim, do leigo desse momento, não tem muito sentido. É claro que eu fui ver o fator de conversão. Mas é importante a gente estar atento que, assim, usar a nomenclatura de acordo com o ambiente que a gente estiver lidando. Mas, no mundo acadêmico, privilégio absoluto para o SI. Tudo bem com vocês? Além do sistema absoluto, nós temos ainda outros sistemas de medição. Os sistemas gravitacionais ou técnicos. Nesse aqui se inverte. A força é dimensão básica, a massa é dimensão derivada. Aqueles que têm como dimensões fundamentais força, comprimento, tempo, temperatura. E a massa é dimensão derivada. Os mais utilizados são, nesse processo, são o sistema técnico inglês, em que eu tenho a libra-força como unidade de força, o pé como unidade de comprimento, segundo como unidade de tempo, grau Rankine como unidade de temperatura. Da mesma forma, eu tenho o sistema métrico técnico, que é o KFLT, em que o quilograma-força é a unidade de força, o metro é a unidade de comprimento, segundo é a unidade de tempo e Kelvin é a unidade de temperatura. Além disso, e aí vem essa mistureba toda, e vocês vão ver que tem coisa muito mais complicada do que isso, os sistemas mistos de engenharia, que tanto a força quanto a massa são grandezas dimensionais básicas, são dimensões fundamentais. Olha só que coisa mais complicada, né? São oriundos da prática industrial. Tem como dimensões fundamentais massa, força, comprimento, tempo, temperatura. Nesses sistemas, a massa e a força são simultaneamente dimensões fundamentais. E os mais utilizados na área, o sistema americano de engenharia, com libra-massa, com libra-força, pé, segundo e grau Rankine, como unidades das dimensões básicas, e o sistema métrico de engenharia, com quilograma, quilograma-força, metro, segundo e Kelvin como básico para engenharia. Tá? E é isso que é importante a gente estar atento. Só para dar uma ideia para vocês, como isso aqui fica complicado, como esse sistema de engenharia e o uso corrente faz com que surjam unidades muito específicas de uma determinada área. Certa vez, mais ou menos há uns 10 anos, eu estava num projeto com a professora Márcia, envolvendo a Petrobras, lama de perfuração, e aí a gente tinha que montar um programa simulador. Precisava das variáveis, precisava das dimensões, precisava das quantidades. E não é que a massa específica aparecia lá como PPG nos dados que eles mandaram para a gente? Até descobrir o que era PPG, que na verdade veio do inglês, é Pound per Gallon, ou seja, libra por galão, que é uma massa específica que eles usam. Para nós é grama por centímetro cúbico, é quilo por metro cúbico, né? No máximo é libra massa por pé cúbico. Para eles lá na lama de perfuração é PPG, gente. Então é ter muito cuidado. Antes de sair falando que está certo ou está errado, pergunta, peraí, qual o sistema de medição que nós estamos? Estão percebendo como é importante a gente colocar as grandezas num sistema que todo mundo se entenda? Num sistema, ou pelo menos as grandezas do mesmo tipo. Isso é que é importante ressaltar também. Eu não preciso passar todas as grandezas para um único sistema.
Mas as grandezas do mesmo tipo, essas têm sim que estar sempre no mesmo sistema. Ainda mais se elas aparecerem combinadas nas dimensões derivadas lá. Então, já que vocês prestaram bastante atenção nisso, vamos voltar lá para a sala de aula, porque agora nós vamos conversar mais especificamente sobre o nosso problema. Que agora a gente consegue fazer uma lista das variáveis que tem, das grandezas que tem para lidar com aquele problema lá do reparo na linha de nafta, para poder fornecer com quantos caminhões certinhos, e conversar sobre ele agora com cabeça de engenheiro. Relacionar quais são as grandezas, relacionar qual é a dimensão delas, relacionar quais são as unidades que estão sendo usadas, ver se não tem mistureba de unidades. Então vamos comigo lá na sala de aula para a gente poder dar sequência ao nosso raciocínio.